Roberto Jefferson acusa ministros do STF de sodomitas. É incrível isso aqui, cara. Eu tenho problemas até para ler isso aqui, viu? É impressionante o que é dito pelo Roberto Jefferson. O ex-deputado Roberto Jefferson concedeu uma entrevista para o canal bolsonarista Questione-se no Facebook, em que dispara ofensas e ataques, inclusive de caráter sexual, a ministros do STF. Chega a dizer que são sodomitas. Ele chama o ministro Edson Fachin de Carmen Miranda, o ministro Luiz Roberto Barroso de Lulu Boca de Veludo, o ministro Gilmar Mendes de Sapão e o futuro presidente do STF, Luiz Fux, de Beija-Pé. Segundo diz, Fux se ajoelhou e beijou os pés da mulher do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, para agradecer a defesa que ele fez da indicação dele ao STF. Em outro momento, ele afirma que Fachin foi indicado ao STF por Joelly Batista, da JBS, e que percorreu o gabinete do Senado pela mão de um homem da mala, da empresa Ricardo Sayad. Jefferson fez referência ainda a Dias Toffoli, presidente da corte, e a supostas acusações feitas pela Odebrecht a ele. Chama os ministros da corte de monturo de lixo. Diz que as pessoas vomitariam se pudessem ver as reuniões reservadas do Supremo. Diz ainda que os ministros do tribunal, com exceção das magistradas mulheres, são homens de pouca estatura jurídica e moral lobista, indicados pela TV Globo por empreiteiras ou por Partido Comunista. A entrevista foi divulgada na segunda 20, na página do canal Questione-se, e já teve 65 mil visualizações. Jefferson é presidente do PTB, partido do Centrão, aliado de Jair Bolsonaro no Congresso. Há poucos dias convidou o presidente da República para ingressar na legenda. Olha, meus amigos, deixa eu falar uma coisa para vocês, não pode esquecer que isso que está acontecendo com o STF hoje se deve ao que eles deixaram acontecer com o Lula e com a Dilma, tá certo? Esse tipo de comportamento, esse tipo de tratamento que é asqueroso, ele só está acontecendo porque o STF, ele prevaricou no momento que não poderia ter prevaricado. Ele permitiu essa gente agir dessa maneira, tá certo? Em um dos trechos da entrevista, o ex-deputado declara o seguinte: falando em nauseabunda, tem 2 ministros lá no STF que tem esses gostos, né? Tem ministro de rabo preso e 2 de rabo solto. Um é a Carmen Miranda, o outro Lulu Boca de Veludo. É uma coisa. Você imagina um homem desse julgando a firma Fachin de Carmen Miranda, né? E Luiz Roberto Barroso de Lulu Boca de Veludo. Aí ele continua. Aí querem fazer pauta de gênero, porque eles até hoje não encontraram os seus, não é? Você imagina uma cena, o ministro do Supremo de 4 e um negrão, pá, puf nele, simulando o gesto, né, de conotação sexual. Não dá. Como esse homem pode representar a justiça, rapaz? Vem um fuzileiro naval, daqueles, paludo, né, pá, grita, ministro, me bate, pá. Que horror, meu irmão. Sadomita, um sadomita. Tem 2 sadomitas ministros, rapaz. Se fossem juízes, nunca deixariam a vara. A justiça de primeira instância usa saias, não é por saber jurídico, é por opção sexual. Eu fico olhando aquilo, um homem desses não passa em Supremo nenhum do mundo, só no governo de Dilma e do Lula, que essas pessoas conseguem ser ministro. Sobre o Fux, Jefferson afirma, o Luiz Fux chegou no Rio, quando ele tomou posse, foi aprovado no Senado para ser ministro do STF. Houve uma festa aqui no Rio, na casa do então governador Sérgio Cabral. Ele ajoelhou e beijou os pés da então primeira-dama Adriana Anselmo. Esse homem vai ser o presidente do Supremo. O próximo, o beija-pé. Meu Deus, um cara que tem uma dobradiça na coluna. Tem que acabar isso.
Parte do vídeo começou a circular nos grupos de WhatsApp e já gera reações. No contexto em que foram proferidos e vinculados, são claras tentativas de desgaste do próprio tribunal que integram e assim de um dos mais importantes pilares do Estado de Direito. A reação tem que ser firme, rápida, contundente e pedagógica, diz Marco Aurélio de Carvalho, do grupo Prerrogativas. Agora, se a gente for analisar a questão civilidade, a questão gênero sexual, o ataque ele é muito mais covarde, porque ninguém pode ser considerado incompetente por ter uma opção diferente da do Jefferson. Então é realmente um ataque vil, é um ataque baixo, certo? Agora, infelizmente eu não posso deixar de lembrar que realmente o que tem feito o ministro Barroso e o ministro Fachin em relação à Lava Jato é realmente preocupante. Agora, é claro que o fato da gente estar preocupado com a ação do Barroso e do Fachin, pela maneira que eles agem em relação à Lava Jato, não nos faz de maneira alguma permitir esse tipo de coisa. É um ataque sólido. Agora, a gente também não pode esquecer, os caras estão colhendo o que plantaram. Esse tipo de ataque, ele se deve ao fato deles terem permitido o ataque a Dilma e o Lula, certo? Se naquele momento lá eles tivessem agido com dignidade e não tivessem permitido, nada disso aconteceria. Aqui o ministro do STF está sentindo o que todos nós aqui estamos sentindo, Esses caras, eles tinham uma casinha, esses caras tinham medo, tá certo? Hoje eles não têm mais. Beleza, gente? A gente volta a falar mais sobre isso às 21,